Então, após executar o exercício E, a gente vai continuar vendo a parte de chaminés. As chaminés, elas possuem duas funções fundamentais, né? Que a primeira é auxiliar no processo de tiragem, gerando uma depressão, né? E ajudando a movimentar os gases. E também é uma segunda função muito importante da chaminé, que é lançar os gases e os materiais particulados no ambiente de forma adequada. Porque se você tiver uma chaminé muito baixa, mal projetada, em uma localização urbana, por exemplo, esses gases eles vão estar se direcionando para uma zona residencial com casas, né? E uma coisa que é bem comum de ver é quando tem uma queimada, por exemplo, num bairro, numa cidade, e você nota que toda a região próxima daquela queimada ela fica sob fumaça, sob efeito dos gases da combustão, porque os gases não têm um direcionamento, não tem um equipamento que está sendo útil nessa dispersão dos gases na atmosfera. Ele está simplesmente procurando o caminho mais fácil junto com o vento e muitas vezes ele vai chegar ali nas casas das pessoas. Então, principalmente se a gente estiver dentro de uma zona que tem pessoas, né, isso inclui o próprio pátio de uma empresa, é sempre importante você colocar uma chaminé adequada para evitar aí a exposição dos gases aí às pessoas próximas. O princípio do funcionamento de uma chaminé. O princípio de funcionamento de uma chaminé ela vai ser sempre em função do empuxo, tá? Da força de empuxo, que se deve, então, à diferença das densidades entre os gases quentes, que estão saindo do equipamento, em relação ao ar ambiente, ao ambiente externo. O peso dos gases dentro da chaminé é menor que o peso de igual volume ao ambiente, simplesmente porque eles têm características relativamente parecidas, uma vez que o ar tem lá os nossos 79% de nitrogênio e muitas vezes os gases de combustão ali também têm quantidades significativas de nitrogênio. Então, se você pegar uma aproximação, eles têm características parecidas, só que a temperatura dos gases da chaminé são maiores, então fazem com que a densidade diminua, fazendo com que o peso dos gases também diminua, por volume, né? Então essa diferença de pesos ela gera a força de empuxo proporcional à diferença das densidades. A força de empuxo é a área da seção transversal da minha chaminé, vezes a altura útil que eu tenho, multiplicando aí a diferença entre a densidade do ar da rua, que é maior, menos a do gás, que está dentro da chaminé, ainda multiplicando a força da gravidade. Então, dá para fazer a perda de carga da chaminé sendo a razão entre a força de empuxo dividido pela área. E se você fazer a substituição da força de empuxo, ali você vai fazendo a mudança ali nas equações, chegando aqui na equação fundamental da perda de carga, que é ΔP da chaminé é a altura útil vezes a diferença das densidades vezes a gravidade. Onde a altura útil HU ela é medida a partir do nível dos queimadores. Aqui tem um ponto importante, pessoal. Muitas vezes a nossa chaminé ela é construída da base, principalmente para equipamentos grandes, tá? Ela é normalmente de alvenaria. Se você passar, por exemplo, na frente da Engie, lá do complexo Jorge Lacerda, você vai ver que a chaminé ela parte do solo, uma parte de preparação até subterrânea, né? E ela tem muitos metros de altura aí, partindo do solo. Como o nosso rapaz aqui, a altura útil, é função, ela é medida a partir do nível dos queimadores, os nossos queimadores lá da nossa fornalha não estão no chão, de onde começa a nossa fornalha, a nossa chaminé. Estão numa altura intermediária. Então eu vou fazer um desenho aqui por cima dos nossos
das nossas siglas aqui não levem isso em conta. Então vamos dizer que a gente tem a nossa fornalha aqui, eu vou fazer um desenho bem. Fornalha, segundo passe. Certo? Os nossos gases vêm para cá e passam por um processo de desempoeiramento. Os gases continuam, passam por um sistema de lavagem de gás, sei lá, e então adentram a nossa chaminé. Vamos dizer que eles adentraram aqui na posição vermelha aqui, ó. Certo? Mas os nossos queimadores, eles não estão localizados ali, eles estão localizados aqui, ó. Aqui que vão ser lançados o carvão lá, que vão formar aquelas línguas de fogo. Então, eu vou tentar fazer reto. Vamos ver se sai. A altura do nosso queimador é essa aqui, ó. Então, para efeito, se essa linha tivesse reta, pessoal, para efeito de cálculo, a nossa altura útil, ela é só essa aqui. E não lá embaixo. Certo? A altura útil, ela, então, se refere ali à posição dos queimadores. Características de uma chaminé. Ela pode atender uma ou mais caldeiras. No próprio complexo Jorge Lacerda lá, a gente tem lá nas fases da frente, as fases mais antigas, algumas caldeiras, algumas fornalhas. Hoje estão todas direcionadas para uma única chaminé. Pode ou não ser revestida de material refratário, tá? Elas são construídas em aço ou alvenaria. Depende muito do tamanho dela e também do composição do gás, né? Normalmente as chaminés de alvenaria são de seção variável, por uma questão de sustentação também, ela precisa ter sustentação, então ela normalmente tem uma base mais grossa e vai afinando. E também tem um segundo efeito, que é quando você vai diminuindo essa seção aqui, ó. Quando você vai diminuindo aqui, começa com uma seção mais grossa e vai diminuindo a seção levemente para uma seção menor, com o resfriamento do gás aqui, conforme vai subindo, o gás vai resfriando e vai diminuindo de velocidade, diminuindo de volume, desculpe. E se você manter a área constante, você vai perder velocidade. Então é diminuindo um pouquinho esse diâmetro, você consegue manter a velocidade do gás dentro de uma chaminé com um volume sendo diminuído por causa da temperatura. O ângulo de inclinação ele geralmente varia de 0,5 a 1 grau e depende literalmente da densidade dos gases de combustão e da velocidade do escoamento desejada no topo da chaminé. Que o que importa, na verdade, é com qual velocidade que o gás está saindo lá na chaminé para você ter uma pluma de fumaça lá saindo decente que faça uma boa dispersão na atmosfera. A temperatura dos gases na chaminé ela cai aproximadamente 0,2 a 0,6 graus por metro de chaminé. Tá? Isso, pessoal, é muito específico de cada caso. Porque se a chaminé é de alvenaria, se a chaminé tem isolamento térmico de refratário, se a chaminé ela é de aço carbono, de aço inox de 1020, de 1045, de liga, de alguma outra coisa, se é de metal com refratário interno. Então ela vai depender muito dos materiais, da geometria também, né? E também, claro, da temperatura dos gases, porque o gradiente de temperatura também é função da diferença da temperatura de dentro para fora. Então, essa variação, pessoal, é muito básica aqui, de 0,2 a 0,6 graus por metro quadrado, por metro de chaminé, mas isso de verdade, você só consegue saber quando você bota um termopar lá na base da sua chaminé, bota um termopar lá na ponta da sua chaminé e mede a temperatura antes, no começo, no fim e a quantidade de metros que ela tem. Então você vai conseguir saber e inclusive fazer uma
uma correlação mais correta para a temperatura do seu gás naquela chaminé. Depois você pode tirar e considerar que aquela correlação funcionará sempre. Então, esses valores eles variam pelas características dos gases de combustão, as condições ambientais, claro, o material da própria chaminé, e diminui com a altura da chaminé sendo dada por temperatura do gás é igual a temperatura do gás na base da chaminé, menos aqui ele está usando 0,2, né? Pode ser 0,2, 0,6, vezes a altura útil. A menos que eu faça solicitação de que vocês usem uma variável diferente, a gente vai usar na disciplina 0,2 graus vezes a altura útil. Usem o que eu for indicar no enunciado ou no formulário disponível para vocês fazerem os exercícios. Se não tiver nada, use a equação desse jeito. Continuando, a densidade dos gases ou do ar ela pode ser calculada se conhecermos a fração volumétrica de cada componente dos gases de combustão. Então, pessoal, quando a gente conhece um gás, por exemplo, tem a fração volumétrica de cada gás, a gente consegue calcular qual é a densidade daquela mistura de gases. Porque quando você vai pegar uma tabela de densidade de gás, ele vai perguntar primeiro qual é a temperatura e qual é a pressão que aquele gás está naquele momento. Então, a gente vai encontrar tabelas de valores a 0 graus e 1 atm. Por isso que a gente calcula esse ρ0 aqui. É o ρ a 0 grau e 1 atm. Então você vai numa tabela, vai pegar a característica de todos esses gases aqui a 0 graus e 1 atm e fazer a fração volumétrica de cada gás, que é esse aqui, vezes o ρ de cada gás e vai somando. Por exemplo, se eu tenho 10% de CO2, eu vou botar no meu primeiro termo aqui 0,1, que é 10%, vezes o ρ0, ρ do CO2 é 0 graus e 1 atm, mais os outros termos todos. E vai somar e vai encontrar o ρ a 0 graus. Depois, a gente vai conseguir calcular a densidade do gás, conhecendo o nosso ρ a 0 graus, para a temperatura que a gente deseja fazer a correção. Aqui a gente coloca em graus Celsius a temperatura do gás. Então agora eu gostaria que vocês, encerrando esse vídeo, efetuassem esses dois exercícios aqui, tá? Eles tentem fazer primeiro esses dois, exercício A e o exercício B, tá? Mas eles estão resolvidos também aqui embaixo no Moodle, só vocês procurarem o exemplo A e o exemplo B. Mas tentem fazer primeiro. Então eu vou fazer uma leitura rápida para vocês. Calcule a velocidade do gás, que tem a fração volumétrica de 18% de CO2, 3% de dióxido de enxofre, 8% de oxigênio e 71% de nitrogênio, que entra pela base de uma chaminé a altura útil de 30 metros, tem 1,5 metros de diâmetro e a temperatura de entrada do gás é 350 graus. E aí ele pede para calcular a velocidade conhecendo também a taxa de massa de 10 kg por segundo. E ele dá aqui, ó, densidade a 0 graus e 1 atm de cada um dos gases. Então ele já trouxe para você de uma tabela. Vocês só vão ter que fazer primeiro o cálculo do ρ0. Depois vocês vão ter que aplicar esse ρ0 na equação para encontrar o ρ do gás. E a temperatura do gás você tem que calcular em função dessa variável aqui. Qual é a posição que a gente tem? A altura útil, da temperatura na base 350 graus, você vai encontrar a temperatura do gás. E para o exercício B, ele pede para você calcular a mesma coisa, só que no gás que sai pelo topo. No primeiro caso, exemplo A, é o gás que entra pela base de uma chaminé. Então só o que vai mudar, na verdade, são só as alturas e as temperaturas do gás, respectivamente.